Paz do Senhor, a igreja, amém? Bom dia a todos. Louvado seja Deus por esse dia. Estou muito grata ao Senhor por essa possibilidade de poder estar aqui nessa manhã falando sobre missões, que é aquele grande chamado que o Senhor fez para todos. Ninguém fica de fora desse chamado. É o chamado universal, o chamado de missões. Eu quero rapidamente, esse não é o versículo da conferência, mas eu quero falar um versículo que norteia muito, desde que eu era jovem, o que eu entendo como missões. É Atos 4, 20. Está de manhã, mas para você acordar, eu vou mandar para você. E sopra a poeira da Bíblia, crente! Vamos abrir a Bíblia. Atos 4, 20. Agora acordamos. Aleluia. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. E tem como ter experiência com Deus, ouvir falar e ver as maravilhas que Ele faz e deixar de dizer? Ouvir e deixar de comunicar. Você se lembra de onde o Senhor te tirou? Você se lembra o que Ele fez na tua vida? Então é por isso que você está aqui. É por isso que você faz missões, é por isso que você ama missões, e é por isso que você quer aprender de missões. Nessa hora eu vou estar chamando aqui, o pastor Marcelo, ele vai estar fazendo uma oração, vai estar chamando a nossa irmã Priscila, que ela vai falar sobre o tema, rapidamente, da nossa conferência. Amém? Som. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. E assim como a pastora falou, é um momento único, é um momento muito sábio também. Estarmos aqui para aprendermos mais sobre missões, nós estamos adquirindo sabedoria divina. Isso é muito importante para nós. Discernimento, a saber o que Deus, Ele deseja de cada um de nós, qual é o plano de Deus para cada um de nós. Amém? Então nós vamos orar a Deus nesse momento, pedindo a Ele que nos dê consciência espiritual, que nos dê aplicabilidade sobre missões, que nos dê disponibilidade, que possamos entender que dentro daquilo que é o objetivo de Deus na igreja, missões ela ocupa um lugar número 1. Eu, nas minhas orações, tenho pedido a Deus que grandes líderes de grandes denominações possam rever os seus investimentos em missões, porque, na realidade, nós temos visto e vivido que Jesus está às portas. E, dada a necessidade do momento, nós precisamos investir mais em missões, tanto financeiramente, quanto aquilo que podemos fazer. Às vezes a nossa participação é estar em um momento, fechar uma quentinha, é ajudar uma pessoa que bate a porta. Isso também é missões. Mas deve haver uma disponibilidade no nosso coração. E essa disponibilidade ela vem quando nós entendemos o amor que foi dispensado a nós. Amém? Quando nós entendemos que nós fomos amados por um Deus maravilhoso, bendito, ainda numa posição de miseráveis pecadores. E aquilo que foi dado por nós não foi qualquer coisa. Foi tudo o que Ele tinha de melhor. Seu Filho unigênito, sem pecado, sem mácula. Isso precisa provocar em nós reciprocidade. E quando a palavra nos fala sobre o ide, nós possamos nos lembrar que fomos alcançados na posição de filhos da ira. Amém? Vamos orar. Eu queria pedir à igreja
que se colocasse de pé, você que pode, é claro, curve as suas cabeças, vamos falar com o nosso Deus maravilhoso. Paizinho querido, graças te damos e bendizemos o teu nome em todo o tempo, Pai, pois tu és o nosso bem mais precioso, Pai. Reconhecemos, Pai querido, que tu nos amou com um amor incondicional. Reconhecemos quem tu és, o que tu fizeste por nós. Por isso nós estamos aqui, Pai, na manhã deste dia, mas com um coração alegre, com um coração cheio de alegria, Pai. Estamos na tua casa, Senhor, no local da tua presença. Que lugar seria melhor do que este, Pai? Ó Deus, muito obrigado. Eu peço ao Senhor que tome a direção de tudo que for falado, tudo que for nos ensinado nesta manhã, Pai. Peço ao Senhor que nos dê ouvidos diligentes, Pai. Ouvidos que ouvem, mas se aplicam para colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Peço ao Senhor que tome a vida do pastor Adnei, o nosso professor desta manhã. Senhor, usa o teu servo de forma poderosa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que ele possa ser os seus lábios para nós nessa manhã, Pai. Espírito Santo da verdade, toma o nosso coração, que o nosso coração possa ser uma terra fértil, Pai, a produzir sementes a 100 por 1, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante de Ti nessa manhã, na certeza, Pai querido, que será uma manhã maravilhosa, Pai, uma manhã inesquecível. Traz Teu povo para a Tua casa, Pai. Se existe neste momento alguém cogitando em 2 pensamentos, traz, Pai, para a Tua casa, Senhor. Traz para receber de Ti, Pai querido, a direção para as suas vidas. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar, Pai, mais um dia na Tua presença. Muito obrigado pela vida, pela oportunidade de construir algo maravilhoso como oferta de vida, Pai. Te agradeço por cada irmão aqui presente. Peço ao Senhor, Pai querido, que trabalhe no coração de cada um irmão aqui e derrame sobre a vida deles bênçãos transbordantes, Pai, da Tua parte. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora a Priscila vai falar. Aleluia. Paz do Senhor para a igreja. Amém? Um prazer estar aqui nessa manhã com vocês, aprendendo mais do Senhor. Quero te convidar a ler com a gente o nosso versículo tema. Pode se assentar em nome de Jesus. Se você está aí com a sua Bíblia, vamos abrir aí em Atos 1, versículo 8. Se você não tiver com ela, pode acompanhar no nosso telão. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Esse é o nosso versículo tema. Hoje nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, aprender mais sobre missões. Nós temos muito trabalho a fazer, mas esse trabalho também começa na capacitação. Então, o nosso objetivo aqui hoje é que o Espírito Santo possa nos capacitar com as armas espirituais necessárias e eficazes para que a gente possa proclamar o reino, proclamar as boas novas, porque é para isso que todos nós fomos chamados. A gente às vezes fala que os tempos mudaram, que os tempos são outros, que a geração mudou, mas a palavra de Deus não mudou, ela continua a mesma, ela é fiel. E as pessoas podem ter mudado, as gerações podem ter mudado, mas as pessoas continuam sedentas
pelo mover do Espírito Santo. As pessoas continuam sedentas para ouvir da palavra de Deus. Eu não sei vocês, mas o que eu tenho visto nesses últimos tempos são pessoas que querem uma salvação, que querem uma resposta, e essa resposta vem do Senhor. Essa resposta vem do Espírito Santo de Deus. Então, que hoje nós possamos sair daqui equipados, fortalecidos, para fazer o ID, para cumprir cada vez mais aquilo que o Senhor tem chamado cada vida aqui, porque cada um de nós tem um chamado. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã, que você saia daqui fortalecido, que você saia daqui capacitado, que você saia daqui absolutamente cheio do Espírito Santo nessa manhã. Amém? Sem mais delongas, quero chamar o nosso pastor Adnei. Pastor Adnei, fica à vontade. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Já coloquei aqui o celular em modo avião, que os alunos já começaram aqui a fazer pergunta. Aí não para, né? Irmãos, logicamente agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? Falar de missões é uma coisa que envolve a minha vida, porque eu deixei uma carreira militar, eu deixei os fuzileiros navais, a Marinha, justamente por causa de missões. Aí eu fui para o Paraguai, não para comprar muamba, né? Fui lá para o interior do Paraguai, cidade de San Luque e San Miguel, né? Um lugar lá para dentro, lá. Depois eu conto as experiências. Depois eu fui para a Argentina, né? Fazer um trabalho lá com um grupo de pastores. Depois Deus me levou no Japão, passei rapidamente em Macau, também na Coreia, vi lá a igreja de Dae Yong-Shu, uma coisa aí. Depois eu voltei para o Brasil, e aqui no Brasil a gente fez muito trabalho de missões urbanas aí. Então, eu estou assim, bem à vontade para falar nesse tema, e essa apostila que alguns adquiriram aí, ela está num formato de seminário. A gente vai fazer aqui uma introdução do assunto, por isso, quando a gente dá um curso, são 10 horas de aula. Aí a gente divide em 4 etapas, né? Para a gente entender missões no contexto bíblico, missões no contexto histórico, missões no contexto estratégico, missões nos dias atuais. E cada divisão dessa tem uma série de assuntos ali. Então, quem adquirir, claro que muita coisa vai estar lá. Ah, sim. São 4 passagens de ônibus. De trem não, que seria mais caro. Porque os que não ficarem aqui, amanhã eu estou em outra conferência e vai para lá. Então, voltando aqui, eu tenho aí, sei lá, estou com 61 anos, dizem que não parece, amém. E eu já percorri muita coisa. Então, quando a gente fala de experiência missionária, né, assim, rapidamente, não vou aqui contar a minha vida, porque tem que ter tempo aqui, mas o que me levou a missões, eu fui nascido e criado em Assembleia de Deus, nos tempos áureos do Paulo Leivas Macalão, Assembleia de Deus de Madureira, né? Fui apresentado ali como criança, tanta coisa que Deus fez lá. Aí depois, aos 16, 17 anos, fui para a Congregacional de Bento Ribeiro, pastor Álvaro Trindade, pastor Amaury Jardim. Ali eu fui despertado para missões, porque lá eu conhecia Jocum, Jovens com a Missão, eu conheci OM, Operação Mobilização, eu conheci Portas Abertas, do nosso irmão André, que ano passado, se não me engano, Deus o levou, Voz dos Mártires, Missão Antioquia, e aí eu me envolvi com missões, né? E eu já estava na Marinha, foi quando Deus começou a arder o meu coração, eu comecei a entender que o trabalho missionário era uma coisa muito além do que às vezes as pessoas falam, né? Porque eu vou falar aqui um pouquinho
da história das missões aqui no Brasil, né, como elas chegaram aqui. Então lá, o pastor Álvaro, o pastor Mauri, que Deus já os levou, a igreja sempre teve essa visão, eu digo assim, uma visão ampla, né, porque quem trabalha com missões, a visão é ampla. Tem visão para criança, visão para ensino, visão para evangelismo, visão... A igreja ela é plural, ela não fica só numa área. A gente sabe, aquela igreja é mais louvor, aquela igreja é só isso. Não, a igreja plural, ela pega tudo. E lá na Congregacional, na época, né, tem igrejas assim hoje, que ela tem uma visão plural. Ela fortalece, eu vou falar aqui das 8 marcas da igreja, que está lá no livro de Atos, que fala sobre isso, né? Uma visão plural, porque a visão não é só o evangelismo, é missões, é ensino, é discipulado. Então a gente teve essa visão, e quando eu fui me envolver com missões, isso abriu um leque muito grande. Por isso que quando eu pastoreava, eu incentivava o trabalho com criança, o trabalho com jovens, o trabalho com adolescente, o trabalho de louvor, adoração, tudo eu estava envolvido, porque a visão da igreja é uma visão plural. E Paulo fala em Romanos 12 que nós somos um corpo com vários membros, e ali a gente está envolvido com tudo. Amém? Vocês entendem isso? Então, esse assunto, nós vamos aqui comentar algumas coisas de estatística. Eu não estou vendendo Bíblia, mas quem não sabe, a Sociedade Bíblica não são uma Bíblia de missões. A Bíblia aqui, ó, Bíblia de Estudo Missionário. Ela é muito interessante, né? Atrás tem estatísticas atuais sobre missões e tal. Toda ela é trabalhada com missões. Isso aqui, para quem trabalha com a área, essa Bíblia aqui ela é muito interessante, né, para você trabalhar nessa área missionária. Né? Não sei quanto é que está agora essa Bíblia. Comprei ela já tem um tempo, até foi um missionário que falou: pastor, compra essa Bíblia aqui. E eu não vendo Bíblia, eu falo para meus alunos, a gente indica, eu estou com 150 Bíblias de estudo em casa. Vocês têm uma ideia, mas não é para ficar olhando. Eu sei o que está tudo ali, para a gente comparar ideias, comparar versões, interpretações. Por isso, algumas coisas que nós vamos aqui trabalhar, né? Uma área que eu amo é hermenêutica, interpretação de texto. E agora que a pastora leu um texto, eu já... Aquela coisa, você ouviu uma coisa, a tua mente já trabalha para outra coisa. E missões. A última ordem de Jesus, quando ele foi embora, foi missões, não foi? Sim ou não, irmãos? Foi. E nós vamos ler aqui rapidamente, né? Interessante que os 4 evangelhos, né? A gente sabe que os 4 evangelhos estão trazendo 4 aspectos de Jesus. Sim? Amém? Mateus apresenta Jesus como rei, porque está falando para os judeus. Marcos apresenta Jesus como servo, está falando para os romanos. Lucas apresenta Jesus como homem, porque está falando para os gregos. E João apresenta Jesus como Deus, porque está falando para a igreja. Então, os 4 evangelhos são os 4 ministérios de Cristo, não é? Tanto que quando você analisa cada um dos evangelhos, por isso que Mateus enfatiza as escrituras, porque os judeus tinham que saber que em Jesus cumpriu-se as escrituras. É claro que todos, os chamados sinóticos, porque são semelhantes, tirando João, né, têm perspectivas que estão falando a mesma coisa, mas eles estão... tem hora que você vê que a linguagem de Mateus é diferente de Marcos, de Lucas, porque o seu público-alvo é diferente. Mas é interessante que todos eles mencionaram o que Jesus falou. Vamos ver se o pessoal conhece a Bíblia aqui. Jesus se encontrou com o povo lá, com a igreja, para ir embora em que lugar? Quem lembra, irmãos? Foi o Monte de Madureira, foi o Monte das Oliveiras. Isso aí eu não coloco na prova, não. Lá dos alunos, não. Foi no Monte das Oliveiras. Ele subiu no Monte das Oliveiras, né? Tinha um grupo grande ali, 500 e poucas pessoas. Depois Jesus disse ficar em Jerusalém. Ele está falando da profecia de Isaías.
Mas só que lá em Jerusalém, daquelas 500, só foram 100 e poucos, 120. Cadê o restante? Mas isso é uma outra história, né? E ali Jesus está indo embora. Aí Mateus registra uma parte do que Jesus falou, Marcos registra outro, né? Lucas e João. Sendo que 2 ali, talvez um não estivesse ali. Lucas. Marcos talvez pudesse estar ali, porque Marcos era parente dos discípulos ali envolvidos ali. Mas cada um escreve uma parte. Então, vamos pegar lá Mateus 28, 19 e 20, sendo assim bem rápidos. Não é que eu estou querendo correr, não, é porque é muito assunto e eu sei que vai dar água na boca de quero mais, mas o relógio não para. Ainda bem que no céu não tem relógio, a gente está lá na eternidade, Deus vai nos ensinar muita coisa, entendeu? Encontramos? Pô, irmão, por favor. Essa Bíblia aí é boa, tem ela em inglês, que foi me dado lá no Japão, curiosamente. O pastor me deu quando ainda ia lançar no Brasil. Aplicação pessoal. Encontramos aí? Sim? Mateus, irmãos, é o primeiro evangelho. O último capítulo. Jesus está indo embora. Como é que está escrito aí? Ih, já vi que vocês estão muito devagar, hein? Eu tenho um diácono que ele é meu aluno, ele lê na hora. Hein? Vamos lá, eu vou ler aqui. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aqui não vou nem entrar, que isso aqui é um assunto maravilhoso. E ele disse assim: ide, portanto, e fazei discípulos de alguns lugares, todas as nações. E fazendo o quê? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco, etc. Então, Mateus está escrevendo essa parte. Aí vamos para Marcos 16. Marcos 16, está aí do ladinho. 16. 15, todo mundo conhece, né? E disse-lhes: ide e pregai o evangelho. Interessante, fazer discípulo, pregar o evangelho. Tudo isso aqui, se eu quisesse, a gente poderia fazer um seminário só nesses textos aqui, mas não dá. Então, que a gente aqui tem que segurar, que senão a gente começa a entrar na profundidade aqui. Então, lá ele falou, de fazer discípulos de todas as nações e de pregar o evangelho a toda criatura. Aí, vamos ver agora, a nossa irmã acabou de ler aqui, né? Jesus disse, quem lembra, Atos 1:8, quem está escrevendo é Lucas. Eu vou Lulu para ver se pegava aí, o Lucas, né? Ele está escrevendo, ele não estava lá, mas ele foi dito para ele. Lucas frequentou a casa de Jesus, Lucas conheceu os discípulos. Você tem que fazer essa comparação, lembro de livro de Atos Apóstolos. Então, Lucas, muito do seu evangelho, ele foi aquele que, quem ganhou ele para Jesus? Quem ganhou Lucas para Jesus? Paulo. O livro de Atos aqui é o nosso manual de missões. O livro de Atos é um modelo para evangelismo, missões, etc. Muito importante o livro de Atos. Estou para fazer um estudo só sobre o livro de Atos, baseado em evangelismo e missões. E ele disse, mas recebereis poder. Em outras versões fala virtude. A palavra que está ali é a palavra que dá origem a dinamite, dunamis. E quando o prêmio Nobel, o cara que criou a dinamite, viu que virou problema de guerra, e depois deu esse prêmio, ele colocou dinamite, porque a palavra grega é poder, é um poder, quase como se fosse um poder explosivo. E aqui a palavra grega é dunamis, é um poder forte. Mas só que esse poder, quem daria? Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, não tem como a gente pregar o evangelho, irmão. O diabo arrebenta com a gente. Mas quando o Espírito Santo está em nós, temos poder. Por isso que Jesus está, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele disse, e ser-me-eis, o que é testemunha?
alguém que viu algo, alguém que presenciou algo. Você é testemunha de Cristo? Ih, irmão, vou perguntar, o anjo está aqui, eu vou perguntar de novo. Vocês são testemunhas de Cristo? Porque vocês viram o que Cristo fez por vocês. Quem vocês eram, ou poderiam chegar a ser, quem vocês são agora. Então, nós somos testemunhas vivas do que Jesus fez e está fazendo por nós. Então, ser-me-eis testemunhas. Diga para as pessoas aí fora o que eu fiz na vida de vocês. Mais ou menos isso, né? Ser-me-eis testemunhas. Aí ele disse, tanto Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Por que Jesus usou essa nomenclatura geopolítica da época? Por causa dos romanos. Jerusalém é a nossa cidade. Judeia é o nosso estado. Samaria é o nosso país. Confins da terra, o mundo inteiro. Jesus fez uma geografia, então ele está dizendo, pregue a minha palavra na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo inteiro. É a ordem que ele está colocando ali. E essa ordem, ela é, tanto como e até. É uma ordem simultânea. O que é simultânea? Ao mesmo tempo. Então eu tenho que ter missionário na minha cidade, no meu estado, no meu país e no mundo inteiro. É uma ordem simultânea, tanto como e até, ao mesmo tempo. Claro que você vai ter que se preparar para isso. Estamos aí entendidos? Amém? Então, agora, será que João, o Evangelho de João, também, claro que ali tem muitas palavras, mas tem uma ali que pouca gente para perceber. Abram aí João 4:35. 4:35. Eu estou dando os textos de tantas coisas que a gente vai discutir aqui. É uma pré-introdução. Acho que é nem introdução, é um prefácio que a gente vai fazer aqui hoje. Oi? Ah, bom, eu sou muito calorento, gosto de frio. Muito tinha que ter neve aqui dentro, mas tudo bem. Vamos lá. Não, não, tranquilo. Encontraram o Evangelho de João 4:35? Queria que alguém lesse aí, porque você sabia que na sinagoga entrava-se numa fila para ler a palavra, e era só homem que lia, e às vezes durava um ano. Era uma honra levantar e ler a Bíblia numa sinagoga, e tem crente que nem de Bíblia leva para a igreja. Vamos lá, o que está escrito aí? João 4:35? Vamos lá. Interessante, por que Jesus usou essa expressão de terra branca? Eu não vou entrar aqui no contexto grego que está aqui. Jesus está dizendo, como a gente sabe que uma geração está indo embora? Quando os cabelos ficam brancos. Jesus está dizendo, uma geração está indo embora. Prega a minha palavra antes que a geração vá embora. Por isso que ele fala que os campos estão brancos. Não é? Ele está usando o termo da ceifa aí, mas ele tá, a palavra que está ali é porque o cabelo branco indica que uma geração está indo embora. Se você continuar lendo o texto, você vai observar. Então, como que é urgente nós pregarmos irmãos? O Evangelho. Vocês estão aí? Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas, boas notícias. De quê? De quem? Para quem? E aí a gente tem que entender esse contexto, né? Porque eu coloquei aqui uma frase dizendo assim, isso aqui não é minha, isso aqui é de um missionário do século XX, Oswald Smith, não é aquele lá do maluco do pedaço não, né? Diz assim, missões, a última tarefa da igreja. É a última tarefa da igreja.
A igreja começa onde? Na Bahia, Rio de Janeiro, Jerusalém. A igreja começa onde? Com a descida de quem? Do Espírito Santo. Ali começa a igreja. Jesus fala da igreja, mas ali começa a igreja. Ano 33. Então, o ministério da igreja termina quando a igreja foi embora. Então, quando ela está aqui, não é? Aí o trabalho dela termina, então ela tem essa chamada. Não é? Por isso que a gente tem que diferenciar Israel da igreja, porque quando Deus trabalha com Israel, ainda tem profecia sobre Israel, escatologicamente falando, Deus tratava com um povo. Mas agora, a igreja, Deus usa os povos, porque a igreja é o que é de Cristo? Corpo. Depois eu vou falar dessa parte aí que são várias. É noiva, é edifício, é exército. A igreja, a gente vai explicar isso aqui já aqui. Vamos falar um pouquinho de eclesiologia, só para a gente ter uma ideia. Então, essa determinação da gente pregar o evangelho são boas novas, boas notícias de salvação. E a gente tem que entender que salvação é essa. Porque aqui nós estamos falando de missões, e missões envolve missões urbanas, eu fui, ainda estou, né, na Igreja Batista, e lá a gente tem missões nacionais dentro do país, missões mundiais fora do país, e tem missões urbanas, que pode ser dentro do país, mas são áreas diferentes. Por exemplo, não sei quem aqui já foi, eu já estive lá no Amazonas, em Manaus. Mesmo o Brasil, que é um país grande, há uma diferença muito de clima. Alguém já foi lá na região norte, já viu que lá o clima é quente, lá o suor é tão quente que você não sofre, aquele suor seco, não é? E em um certo horário as pessoas nem andam direito devido ao calor. Aí você vai para o sul, é frio. Interessante que o Brasil é um dos poucos países que tem todos os climas. E aqui todo mundo pode, quem gosta de frio vai para um lugar, quem gosta de quente vai para outro, quem gosta de temperado vai para outro. Não é? Então, o Brasil tem uma diversidade também na área que a gente vai pregar o evangelho. Sim ou não? Sim, porque você tem que entender, e isso aqui não é o nosso foco aqui, mas observe que Jesus, quando foi evangelizar, ele trabalhava, quando ele evangelizava a gente, os fariseus era uma temática, quando a gente simples era outra, quando era pecadores era outra, porque nós temos que entender como trabalhar com o nosso público-alvo. Se eu for trabalhar com criança, eu tenho que usar uma metodologia. Se eu for trabalhar na Zona Sul, eu tenho que usar uma outra linguagem. Se eu for trabalhar em áreas carentes, eu tenho que usar uma outra. Sendo que o Evangelho é o mesmo. Entende isso? Mas eu tenho que me adequar pelo Evangelho à realidade daquelas pessoas. Quando eu estive lá no Ceará, estive também no Maranhão, estive também em Fortaleza, e eu fui lá para aqueles interiores lá, que o pessoal me levou lá para trabalhar com as igrejas. Então, a linguagem era diferente, a maneira de você falar era diferente. É por isso que a Adonep, já ouviu falar de Adonep? Eles trabalham com empresários, mas você vê que eles, para chamar um cara rico, o cara não vai para qualquer lugar. Então, eles oferecem um jantar, um almoço, e ali pessoas contam o seu testemunho. E nisso que eles contam o seu testemunho, que é um homem empresarial, aquilo impressiona aquela pessoa. Mas como é que o cara é cheio de dinheiro e está dizendo que Jesus fez isso? Mas só que ele é o meio, né? Geralmente a pessoa, tudo bem que tem a ver com questão de preconceito, mas um cara rico não vai querer ouvir nada de uma pessoa pobre. Estou dando um exemplo, não que não haja exceções. Mas quando você está trabalhando com pessoas em áreas específicas, por exemplo, quando eu estava no Paraguai, lá para dentro do Paraguai, muita gente misturada com índio. Lá falava Guarani, né? E tinha um pastor que ele era índio, né? Ele também falava Guarani, e tinha a hora que, quando a gente chegava lá em algumas aldeias, e lugares que até que tinham pessoas morando, certas expressões ele falava, aqui não se faz isso, aqui tem que ser cuidado com aquilo por causa da forte cultura.
E você não pode chegar e, pum, arrebentar a cultura do sujeito. Senão, ele te manda embora. Por exemplo, se você for falar no mundo árabe, você sabe que o árabe, depois de ele comer, ele arrota. Isso é um sinal de que a comida fez bem. Se você não fizer isso, ele fica ofendido. Para a gente é uma falta de educação. Mas não. Então, quando você vai em determinados lugares, é claro que você vai escutar um som, assim, em restaurantes e tal, porque eu já tive em restaurante tipicamente árabe e tal. Então, são culturas, e a gente tem que ter cuidado com isso. Estão entendendo, irmãos? Por isso que eu falei que o assunto aqui é muito grande, ele é rico. Então, eu tenho que subdividir para me dar, pelo menos para vocês, a introdução. Então, essa questão do evangelismo, agora eu quero ler em Mateus 9, ainda nesse introdução da introdução, Mateus 9, do versículo 35, 9:35, encontramos aí? 9:35. A partir o 35. Eu vou ler aqui na minha versão. Ok? Temos ali, acho que é o Bispo Teixeira. Diz lá, e percorria Jesus alguns lugares, em todas as cidades e povoados, aldeia. Fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Uma pausa aqui. Doença e enfermidade é a mesma coisa? Não. Doença é corpo, enfermidade é alma. Então Jesus fazia a cura interior. Por isso que ele diz assim, vinde a mim, todo vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ali não é porque o cara trabalhava lá no porto, não. Entendeu? Então, vinde a mim e tal. Aí, olha o 36. Vendo eles as multidões, o que ele fez? Compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm. Jesus está vendo o cenário da cidade, ele está vendo o cenário do mundo. Mudou muita coisa. A gente não está vendo isso? As pessoas exaustas, as pessoas... E hoje o pior é que antigamente a gente se preocupava com a heresia lá fora. Agora a heresia está saindo de dentro das igrejas. Isso é a importância de estudar a palavra. A heresia não está saindo lá fora, não. Agora está saindo de dentro. De ex-líderes estão falando asneira, besteira, etc. Então a coisa ainda está pior. Por isso que o apóstolo Paulo, que nos últimos tempos muitos se afastarão da fé. A fé ali é uma palavra ambígua, que significa também ensinamento. Se afastarão da fé, dando a espíritos enganadores. Aí Paulo vai dizer, e doutrina, ensinamento de demônio. Aí alguém fala, como pastor, ensinamento de demônio? Irmãos, tem coisa que a gente está vendo hoje na igreja aí, que é ensinamento de demônio. Não é ensinamento de demônio que alguém chega assim, vamos adorar o diabo hoje. Não, não é isso que ele está falando. O que Paulo está falando são ensinamentos contrários à palavra de Deus. Então, aí, continuando aqui, aí Jesus disse assim, então se dirigiu aos seus discípulos, e ele disse, a seara, na verdade, é pequena, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, quando existem 3 ministérios que o diabo mais ataca dentro da igreja. Pode observar. Chama o povo para orar. Vem todo mundo? Chama o povo para ensinar a Bíblia. Vem todo mundo? Chama o povo para evangelizar. Mas chama para festa.
chama para comes e bebes, chama para passeio, nada contra, mas entope a igreja, vem gente que você nunca viu, o crente submarino levanta o telescópio, opa, aí aparece lá, depois afunda o mar da vida e vai embora. O crente submarino, ele aparece assim, o que tem hoje lá? Ih, tem cumilança, opa, ele aparece. Não é? E são os ministérios que o diabo mais ataca, pode observar, irmãos. Porque ele sabe que ensinamento te traz conhecimento, ele sabe que oração fortalece, e ele sabe que evangelismo ganha almas. Então, ele vai lutar contra isso. Ai, hoje não vai dar, hoje eu estou isso, minha unha está encravada, meu papagaio está passando mal. E, peraí, não existe isso não, irmãos. E quando a gente olha os nossos irmãos que estão em países comunistas, em países muçulmanos, são torturados, perseguidos. Aqui ainda não está torturado, mas perseguido está aqui um negócio também aqui. As pessoas estão lá pregando o evangelho. Quando eu estive lá na China, eu estava no Japão, mas recebi missionários, o pastor recebeu missionários da China, e eles estavam falando o que acontece lá na China, mas eles não estão tristes não, eles estão felizes da vida por sofrer por Jesus. E o crente aqui não vem na igreja porque o irmão olhou para ele mal encarado. Ai, não. Eu não estou na igreja por causa do irmão, eu não estou na igreja por causa do fulano, eu estou na igreja por causa de Cristo. Estou na igreja por causa de Cristo. Cristo usa o irmão, usa o pastor, mas estou lá por causa de Cristo. Se eu sair, eu estou saindo por... Não vou entrar nesse assunto que isso é doutrina. Então, entenderam mais ou menos, irmãos? Hein? Sim ou não? Agora eu quero que vocês leiam lá em Romanos 11, 25, 26. Por que será que Paulo falou isso aqui? Por isso que eu falei para os irmãos que é importante a gente estudar hermenêutica, interpretação de texto. Eu estou dando um seminário ali em Vargem Pequena, ali na Pastora Léo. Aí nós estamos falando da teologia sistemática, agora nós vamos falar de interpretação, e depois nós vamos estudar capítulo por capítulo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, porque eles entenderam a doutrina, vão entender como interpretar, e agora, quando se deparar com um texto, eles vão saber entender, se tem doutrina, como é que interpreta, etc. Quem pode ler aí? Romanos 11, 25, 26. Aí, a gente tem assim um probleminha, não é que seja um problema, às vezes tem versões que às vezes fogem muito o sentido, mas ele diz assim, que em parte veio Israel em endurecimento, até que haja a entrada da plenitude dos gentios. O que é plenitude? É tempo do gentio, cheio. Talvez não tenha tempo de eu explicar isso aqui. Deus sabe o tempo exato de quantas pessoas vão ser salvas antes do arrebatamento? Sabe. Ele estabeleceu uma quantidade, é o tempo, porque a palavra aqui não é aquela que aparece lá em Lucas, lá é outro que tem a ver com Israel. Tempo dos gentios é um tempo de completar. Então, quando completar o tempo, ele manda Jesus buscar a igreja. Por isso que nós temos que pregar para que essa plenitude, ela vá o quê? Enchendo, ela vai se completando. Só que nós não sabemos, é claro que Jesus estabeleceu sinais, mas observe que mesmo nos sinais de Mateus e outros textos, a ênfase da evangelização e de missões está lá. Então, quando completa o tempo dos gentios, esse todo Israel será salvo, isso aí vai acontecer na Batalha da Margedon, quando Jesus volta com a igreja para libertar Israel do anticristo. Então, por isso que Jesus veste a roupa do sumo sacerdote, está lá em Mateus 19. Por que ele está botando a roupa do sumo sacerdote? Para ir lá livrar Israel, porque ele vai remir Israel. E quem vai estar lá é a igreja, eu e você vamos estar lá, e nós vamos ver isso. Zacarias 14, Apocalipse 19. Porque a gente lê a Bíblia, mas não vê as etapas da Bíblia, A Bíblia é como se Deus
pegasse a Bíblia, botasse um grande quebra-cabeça e diz assim, você quer entender esse texto? Vai para o Novo Testamento. Aí você está no Novo Testamento, quer entender esse texto? Vai para o Antigo. Para a gente ter uma visão completa. Por isso que os profetas, Ezequiel viu uma parte do trono, Isaías viu outra parte do trono, Daniel viu uma outra parte do trono, e João viu também. Ambos estavam olhando para o trono, mas Deus estava mostrando em ângulos diferentes. Uns viram os querubins, outros viram os serafins, outros viram os 24 anciões, porque eles estavam olhando para o mesmo trono, mas Deus mostrou etapas diferentes. Na Bíblia, nós vamos ver isso de Gênesis a Apocalipse. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia toda, para a gente compreender isso. Estamos acompanhando aí, irmãos? Então, a plenitude, quer dizer, pregar. Aí agora eu quero Atos 3:21. Isso aqui vai me lembrar, não sei se o nosso bispo Wilson vai lembrar disso, pastor bispo Henrique Samuel da Mata falava muito disso, eu tenho uma apostila dele sobre isso. Vamos lá, quem pode ler? Atos 3:21. Tempo da restauração de todas as coisas. O céu está esperando quem? Quem o céu está esperando, irmãos? A igreja. Mas antes da igreja subir, tem que restaurar aquilo que os profetas falaram. Os ministérios que precisam ser restaurados. Isso aqui é um outro assunto. Na época, quando perguntei muito isso ao pastor Samuel lá, e aí ele estava falando dos ministérios que foram surgindo a partir da década de 60, que é a década das mudanças. Se você observar a década das mudanças, os anos 60 foi a década das mudanças. O homem foi à lua, Cuba se tornou comunista, uma série de eventos sociais, espirituais, Israel na Guerra dos 6 Dias. A década de 60 foi uma década de mudança, aonde Deus começa a estabelecer um tempo dos anos 60 para cá. Então, muitas coisas estão se cumprindo, mas só que essas profecias, até que se restaure tudo aquilo que os profetas falaram, né? e através também da igreja no Novo Testamento, então, e uma dessas também envolve missões, discipulado, evangelismo. Você vê que um tempo atrás, quando digo um tempo atrás, muito tempo atrás, não tinha grupos para trabalhar com família. Tinha? Hein? Tinha esse negócio de grupo familiar nos anos 60? Hein? Irmão, eu era criança, mas eu lembro, eu estudo isso. Eu vou falar aqui de 8 marcas de crescimento da igreja. Isso aqui está baseado em um pastor suíço, fugiu o nome dele agora. Ele escreveu um livro, Desenvolvimento Espiritual da Igreja. Então ele passou anos estudando o crescimento de todas as igrejas, todo tipo de modelo que surgiu por aí, não vou entrar em detalhes aqui, porque teve aqueles modelos que as pessoas falam assim, em tanto tempo o Brasil vai ser totalmente evangelizado. O modelo até foi modificado e a coisa ainda não aconteceu. É modelo de crescimento. Modelo de crescimento, vamos pegar as Assembleias de Deus, elas não continuam usando congregação, subcongregação, e não está crescendo do mesmo jeito? Ainda é a maior denominação evangélica do mundo, ainda, as Assembleias de Deus. E curiosamente começou onde, irmão, a Assembleia de Deus? Nos Estados Unidos? Onde ela começou? Belém do Pará, começou aqui no Brasil. Daniel Berg e o Nabinga eram missionários batistas. Começou aqui, depois foi para lá, e depois voltou para cá. Não é? Voltou para cá. Então, deixa eu falar rapidamente, não vou entrar em detalhes, isso aqui é um outro assunto, sobre crescimento de igreja. As 8 marcas que esse pastor trabalhou, e se a igreja trabalhar isso aqui, baseado no livro de Atos, ela tem um crescimento. Primeiro, liderança capacitadora. O que é liderança capacitadora? Você ter na igreja líderes preparados e capacitados. Não é ter alguém com nome de líder se ele não entende. Quando eu pastoreava,
Eu chamava o meu líder de louvor, chamava o meu líder, e aí? Como é que está a programação? O que você está fazendo? Ah, não sei, pastor. Não sabe? Ou você cria, ou então está fora, vou pegar outro. Tinha que dar o quê? Resultado. Você não está à frente do ministério para chegar e dizer isso, aquilo, não. Você tem que ter resultado. Então, primeira coisa, liderança capacitadora. Segundo, ministério orientado pelos dons. O que é ministério orientado pelos dons? Qual é a necessidade que a igreja necessita? Uma igreja de Zona Sul tem a mesma necessidade de uma igreja no Oeste? Tem diferença de dons. Aí você tem que trabalhar isso, né? O terceiro, espiritualidade contagiante. O que é uma espiritualidade contagiante? A igreja tem uma comunhão que todos sentem a presença de Deus. No tempo ali que eu ia muito na Congregacional de Bento Ribeiro, eu era membro de lá. Sabe quando o culto acaba e os jovens continuam na igreja? As pessoas continuam na igreja. Comunhão. Dia de sábado, então, um clube bíblico ali, aquela montoeira de jovens, o culto acabou, todo mundo ali conversando, batendo papo, aquela coisa toda, amando ficar dentro da igreja. Tem jovem que fica olhando, aí vai embora. Aí depois fica lá no McDonald's, nada contra, fica lá comendo até meia-noite, mas vamos lá. Aí, outra coisa, estrutura funcional. Será que os ministérios da igreja estão funcionando? Interessante que quando um administrador de empresa, ele quer trabalhar numa empresa, a primeira coisa que ele pede, o organograma. No organograma, ele estuda quais são os problemas, o que está funcionando, o que está não funcionando. O organograma da igreja são os ministérios. Então eu tenho que ver na igreja os ministérios que estão funcionando. E pastor é um administrador. E depois, Pedro diz que Deus vai cobrar do pastor. Vai ou não vai, irmãos? Está lá, vai cobrar. O que você fez com a minha igreja? Como é que você trabalhou com a minha igreja? A gente usa muito esse termo minha igreja, mas a igreja é dele, não é nossa não. Nós somos apenas administradores, que depois vai perguntar os talentos. Aí o que é que você fez? Você enterrou ou multiplicou? E outra coisa, culto inspirador. O que é um culto inspirador? A presença de Deus, a palavra de Deus, o louvor e a adoração é presente. Não é um mero culto que a gente vê em alguns lugares aí, não sei o que lá, blá. Não. O culto é inspirador. É aquela coisa que, como aconteceu lá nos Estados Unidos, aquele avivamento, é um negócio que não para. Isso influencia a igreja? Sim. E outra coisa, grupos familiares. Como assim? Trabalho assistencial às famílias. A igreja trabalha com as famílias da igreja. Às vezes tem irmão que está do teu lado, que não sabe nem o que vai comer amanhã. E a gente tem que trabalhar isso. Assistencial. Foi o problema que foi criado um grupo lá na igreja. Os diáconos. Porque as viúvas e outros não estavam sendo atendidas. E aí os apóstolos, vamos separar os diáconos para ver assistência social dentro da igreja. E aí foi criado ali, inclusive, gente de ministério diferente, porque Filipe e Estevão eram evangelistas, mas se voluntariaram para ser diácono. Não, estou aí. E tal, porque diácono é função. Eu me lembro uma vez, na igreja batista, eu era o vice-presidente da igreja, o culto estava começando, não tinha chegado um diácono. O pastor presidente já estava sentado lá, era ele que ia pregar. Aí eu falei assim, pastor, vou lá para a porta. Vamos para a porta. Não chegou diácono nenhum, vou para lá. Fiquei lá na porta, recebendo todo mundo na igreja. E todo mundo, oi pastor, você está aqui? Estou, qual é o problema? Oi pastor, você está aqui? Estou, tal. Aí quando 8 e pouco os diáconos começaram a chegar. Depois a gente teve uma reuniãozinha com os diáconos. Mas as pessoas ficaram assim admiradas porque, não, o pastor não pode ficar. Meu irmão, eu estou aqui na igreja para servir. A hora que eu falo assim, não, me chame de diácono, me chame de pastor, de apóstolo 4, sei lá, vice Jesus, porque agora o negócio, sei lá, tá grande, o diabo está até assustado, tem uma tal de sol aí que diz que é mais forte que o diabo.
Apóstola Sol, misericórdia. Então, eu estou aqui para servir. A gente está para servir as pessoas, dando honra uns aos outros. Então, é aqui, ó, isso aqui é um outro estudo, quem sabe um dia fala das outras, marca. Evangelismo orientado pelas necessidades. Qual é a realidade da igreja aqui? Eu estava dando um curso de batalha espiritual lá no Batistão, lá em Anchieta. E eles estavam, aí o pastor lá falou assim, pastor, a gente faz um evangelismo na Praça Granito aqui, mas difícil, todo sábado aqui é jovem para tudo quanto é lado, é droga, é bebida. Aí eu falei para ele, reúne um grupo, um mês vocês ficam orando, eu dei lá o curso de batalha espiritual, evangelismo urbano, né? Vocês vão na praça, oram, no dia que não tiver ninguém, fazem, declarando aquela praça para Jesus. Eles fizeram isso. E vê a necessidade. Tem criança, prepara grupo para trabalhar com criança. Tem jovens e tal. Fizeram tudo isso. E aí depois o pastor me ligou, queria que eu continuasse outra parte lá. Eles fizeram o trabalho, 95 pessoas aceitaram Jesus num sábado. Entre família, jovem, adolescente. Por quê? Neutralizou a área do diabo. E os evangelismos foram específicos, trabalhando com criança, trabalhando com adolescentes, trabalhando com famílias. Então a gente tem que ver isso. E o por último, que isso aqui não é o assunto, mas é importante para a gente fazer missões, relacionamento marcado pelo amor fraternal. Aí eu pergunto, a igreja é uma família? Irmãos, tem hora que a gente tem mais amizade com os irmãos da igreja do que com parentes. É ou não é? Tem hora que o teu irmão aí se preocupa mais com você do que parente. Porque a igreja é uma família. Por isso que nós nos chamamos de irmãos. Aí a Bíblia vai dizer que aquele que odeia o seu irmão, tal. Eu me lembro daquele hino, eu te amo como o amor do Senhor, eu te amo pelo amor do Senhor. Quem que lê o hino? Ninguém lembra? Agora fugiu até a última frase que eu ia falar. Porque vejo em ti a glória do Senhor, eu te amo como o amor do Senhor. Cantava muito na congregacional. É aquele, como é precioso, irmão, tá bem junto. Tem gente que não quer o irmão perto dele, não. Mas tudo bem, isso é outra história. Voltamos aqui. Então, nós temos até meio-dia ali, né? E eu ainda vou preparar um estudo que amanhã eu vou estar falando numa igreja sobre dízimos e ofertas. O pastor gostou tanto que falou, pastor, volta aqui porque os nossos dízimos e ofertas dobraram. Mas é porque eu mostrei na Bíblia os dízimos e ofertas e mostrei o dízimo no Novo Testamento, coisa que ficam dizendo que não tem, só que você tem que entender a linguagem, não é? Sobre a importância, né? E sobre semente, a história do William Colgate, dos McDonald's, homens que se envolveram com missões. Então, entendemos um pouquinho essa pré-introdução que demorou aqui? Sim. Agora, o que é missões? Será que Deus pensava em missões antes? Não vai dar tempo da gente ler. Mas será que lá, no período pré-adâmico, antes do dilúvio, já havia uma preocupação? Vamos lá, eu vou citar 3 homens, Sete, Enoque e Noé. Sete é aquele filho de quem? Eu falei Dandão para pegar Adão. Sete, aí diz lá em Gênesis 4, 26, que ali se começou a invocar ao Senhor. Sete começou a trazer a importância da adoração, de conhecer Deus. Aí depois, só que quem menciona Enoque e Noé, Enoque, Judas 14, Noé, 2 Pedro 2,5. Porque poucas pessoas entendem que quando Noé construiu o que, irmãos? Uma ponte, uma arca.
Ele estava pregando enquanto construía? Estava. Está lá nesse texto de 2 Pedro 2,5. E ele pregava. Pregava o quê? Vinha um dilúvio. E quem auxiliava pregando ele, que está lá em Judas? Não. Judas 14. Enoque. Então falava para aquelas nações. Pois é, uma coisa que talvez você nunca tenha percebido. Será que a arca caberia à população daquela época se eles se convertessem? Sim. Mas eu teria que explicar o outro modelo que agora não dá. A arca, as dimensões da arca caberia para aquela população. Mas quem ouviu a mensagem de Noé? Sua esposa ouviu? Ouviu, estava lá. Seus 3 filhos ouviram? Estava lá. As noras? Sim. Agora pergunta, cadê os parentes das noras? Cadê os parentes da esposa de Noé? Cadê os outros parentes de Noé? Ninguém acreditou. Mas ele pregou. Mas aí, quando Deus fecha a arca, imagine, irmãos, a gritaria deles batendo naquela porta. Será que Noé não queria abrir? Mas só que quem fechou? Deus, ninguém abre. Noé num dia perdeu tudo. No outro dia ganhou tudo. E ele e a família deles eram os únicos no mundo. Mas a gente tem que pregar, sim ou não? Aí veio o dilúvio. Aí veio aquele maluco chamado Nimrod. Esses dias eu estava dando estudo para os alunos lá sobre Nimrod, quem ele porque a partir de Nimrod começou a idolatria. Alguns acham que o dilúvio, o texto fala corrupção, violência, não menciona idolatria. A idolatria vem com Nimrod, porque ele constrói uma cabeça na Torre de Babel e ele queria ser adorado. Nimrod, a partir de Nimrod que se criou a escravidão, porque o texto lá em Gênesis fala, é ele que cria a escravidão. Ele escraviza as pessoas para construir aquela torre. Mas, não vamos entrar aqui no Nimrod. Será que naquele período pós-dilúvio, ali da Torre de Babel, Deus falava com o seu povo sobre a sua palavra? Sim ou não? Tudo indica que Jó viveu um tempo depois do dilúvio. Possivelmente quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. O Talmud diz que foi Moisés. Não há citação da palavra, mas Jó conhecia Deus. Mas eu queria que vocês lessem em Gênesis 26:5, como que a palavra de Deus já estava sendo divulgada. Abraão, Isaque, e quando Abraão estava vivo, Sem, também filho de Noé, estava vivo. Aí você tem que trabalhar a cronologia. Olha o que está escrito aí, quem pode ler? Gênesis 26:5. Por isso que a gente tem que ler. Olha que foi antes dos 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Vamos devagarzinho, senão os irmãos... Porque Abraão... ele obedeceu a minha palavra, É porque as versões estão diferentes, mandamentos e tal. Olha que aquilo que Deus ia mandar Moisés escrever lá no Monte Sinai, já estava sendo falado nos dias de Abraão, Isaque e Jacó. Caberia aqui a gente estudar um pouquinho sobre isso. Por isso que Hammurabi colocou, aí dizem que Moisés copiou Hammurabi. Não é negativo, Hammurabi que copiou Moisés, porque a lei, Deus já estava falando. Porque, agora vamos para os Salmos. A gente se preocupa muito com missões só no Novo Testamento. Mas será que os Salmos falam de missões? Eu vou pegar pelo menos aqui de tantos. Essa Bíblia que eu falei que a sociedade lançou de missões, ela menciona tudo isso aqui, está completo aqui. A Bíblia de Estudo de Missões da Sociedade, muito bom para você trabalhar com missões. Então vamos para o Salmo 22, 27 e 28. Inclusive, quem está escrevendo esse salmo é Davi, para facilitar os alunos aí.
Não é Dadá, aquelas duas sanguessugas, não, né? Vamos lá. Vamos. Depois alguém já segura o Salmo 67, 2. 22, 27 e 28. Salmo 22, 27 e 28. Fala bem forte assim, ó. O bispo quer ouvir bem forte, hein? Todos os limites da terra se lembrarão. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Já tem uma ordem para que se pregue o evangelho para todos os lugares. Isso aí se chamaria pronto evangelho. Quem trabalha com missões é o pronto evangelho. Deus já está falando de divulgar, ainda que muito desse texto seja milenar, seja do período do milênio, mas a ideia já está aí. 67, 2. E depois o Salmo 100. Salmo 67, 2. Para que se conheça na terra e o quê? Todas as nações atuam. Olha como é que Deus já está falando. Irmãos, eu sugiro esse livro ainda está sendo vendido. Há 2 anos atrás, Deus levou esse irmão, Don Richardson, Fator Melquisedeque. Irmãos, que coisa linda esse homem contando sobre missões. E esse livro, Fator Melquisedeque, você pode até baixar em PDF. Ele trabalha com várias nações. E ele mostra que Deus deixou, no meio daquelas tribos, no meio daqueles povos, mensagens do Evangelho. Que quando os missionários, aí ele menciona Hudson Taylor, ele menciona outros missionários, que eles, meu Deus, como é que eu vou falar para o teu povo sobre salvação? Aí ele mostra como que a linguagem japonesa, a linguagem chinesa, é tudo desenho. E tem uma coisa interessante que quando você vai falar de família, na língua chinesa, você tem que desenhar um barquinho e 8 pessoas. Que barquinho é esse? Que 8 pessoas são essas? Lê lá, Fator Melquisedeque, muito bom. Ele também, se você baixar também no Google, no YouTube, você vai ver, ele já está bem velhinho, ele falando, olha, mas a gente chora, a tradutora começa a chorar, porque ela fica emocionada pelas palavras que ele está dizendo. Como é que Deus, sabe aonde você vai ver isso? Leia depois Romanos capítulo 1, que ali Paulo diz que Deus não deixou as nações entregue ao diabo, que a glória dele, o poder dele, está registrado na natureza. Vamos lá ler lá, vamos ler. Já que o irmão levantou a mão ali, pastor, mostra lá. Tem um aluno lá que fala, pastor, vamos para a Bíblia. Então, lá, Romanos 1, versículo 19 e 20. Romanos 1, está entre Gênesis e Apocalipse, tá, irmão? 19 e 20. Para facilitar lá. Acharam? Portanto, se pode conhecer, é manifesto entre eles. Deus manifestou. Olha o que Deus manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Por que está falando de divindade? Irmãos, porque a gente vê Deus colocando na natureza o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a triniunidade. Curioso, né? Pode observar que tudo tem um número 3 na natureza. Deus gosta do número 3. Aí quem gosta de matemática e vê lá como Deus mandou construir o tabernáculo, caramba, está tudo numa equação fabulosa. Albert Einstein disse, ainda que ele era um pouquinho ateu, que Deus escreveu o universo pela matemática. A matemática está tudo ali, ó. Pela divindade. E
claramente reconhecido desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por isso que Davi canta: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, a natureza, depois esse livro, que vocês vão entender muito sobre missões ali. Vamos para outro salmo aqui, o Salmo 101. Tem até um cântico, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. Alguém lembra aí? Tudo só pessoal da antiga, só da antiga lembra. Novo ninguém lembra. 101. Como é que está escrito aí? Salmo 100, verso 1. Então todos os moradores da terra têm que celebrar o Senhor. É só esse versículo, mas é maravilhoso. E para fechar o par dos salmos, Salmo 117, 1. Depois nós vamos para os profetas aqui, e aí eu vou acabar a introdução. Ô Jesus, segura esse tempo aí, feito Josué. Vamos lá. Gente, olha que coisa maravilhosa. Deus está falando de Goi aqui. Não estão vendo o Goi aqui? Depois, o que é Goi? Goi para os judeus é gentio, gente que não faz parte do seu povo. E está sendo cantado, repete? Então, até aqueles que não são judeus, todos, texto missionário aí. Irmãos, eu poderia falar aqui pelo menos mais de 100 textos nos Salmos, mostrando que a visão de Deus para missões está lá, está por toda a Bíblia. Tanto, para quem não sabe, lê Apocalipse 5, 9 e 10, quando João está lá no céu, e ele vê o cântico, porque agora o cântico é para Jesus também, porque Jesus agora entrou no céu. Olha o que diz aí, que o sangue, para a turma aí da predestinação e tal, apesar de que a gente considera, mas tudo bem, vamos lá. Apocalipse 5, 9 e 10. Dizendo, com o teu sangue de quem? De Cristo. Ele fez o quê? Ele comprou. Para Deus, o quê? Tribo, língua. Ele colocou todas as etnias. O esquimó está incluído aqui, irmãos? Hein? O Apache, o Kiowa, sei lá, o lá do Machu Picchu, o Zin, tudo. E o sangue comprou para quem? Para Deus. Aí a gente tem que ir lá pregar o evangelho para eles, porque eles precisam conhecer o evangelho. Irmãos, mesmo essa situação que a gente vê no Rio de Janeiro, que eu vou falar um pouquinho muito rapidamente, sabe o que muda a situação do Rio de Janeiro nessa violência toda? É a igreja pregar o evangelho, é a igreja orar, não é confrontar, é orar. É clamar, é dizer, não aceitamos isso. Não é lutar contra a pessoa, a nossa luta não é contra o grupo A, grupo B, a nossa luta é contra quem está por trás disso. Principados, potestades, forças do mal e dominadores. Interessante que quando Paulo faz essa classificação, principados atuam em nações, potestades influenciam lideranças, forças do mal trabalham na mente, dominadores entram em corpos. Então Paulo ali mostrou cada atuação dos demônios. Demônios que amarram cidade. Quem aqui já não se sentiu quando você entra numa região, parece que o ar fica pesado. Quando você vai na casa de alguém, o ar fica pesado. Isso é uma sensibilidade que tem demônios ali.
Quem entrar naquele Mercadão de Madureira e não ficar com dor de cabeça, meu Deus do céu, porque aquele lugar ali, entrou ali, a dor de cabeça vem lá. Ali, se tem demônio gordo, está tudo por lá. Porque é muito ruim, até quem é ímpio sente dor de cabeça quando está naquele lugar. É um ambiente todo diabólico. Então, então nossa luta é isso, é trazer alívio a essas pessoas, né? Então vamos continuar aqui, irmã. Agora vamos só 2 textos por causa de tempo, né? Se os profetas também falaram isso. Isaías foi sensacional. Isaías 49, 6 e 52, 10 e 63. E foi muito rápido. Vamos lá. Isaías 49, 6. Luz dos... Que isso? Olha que coisa interessante. Está especificando ali o povo de Israel e aqueles fora de Israel, os gentios. Vou trazer aqui uma coisa para vocês, mas eu só vou mencionar, mas vou molhar o pé e sair fora. Não dá para explicar. Por que Jesus relutou a curar aquela mulher cananeia que vinha gritando? Ela não era do povo de Israel. Todos aqueles que estavam dentro do território de Israel podia ser curado, como foi lá as pessoas que não eram. Mas fora do termo de Israel, isso só aconteceria quando Jesus morresse na cruz. Aí Jesus abriu uma exceção para aquela mulher e a curou. É como se tudo parasse. Caramba, mas ele é Jesus. Porque a salvação primeiro vinha, por isso que ela falou, basta, porque os judeus comiam, porque não tinha guardanapo, eles pegavam, a migalha era tipo o miolo, eles limpavam a mão e jogavam ali. Então os cachorrinhos vinham e comiam. Então Jesus estava usando uma linguagem que não foi para humilhá-la, era uma linguagem coloquial lá, mas olha o que aquela mulher disse: eu não quero o que está na mesa, a sobra já me traz o milagre. Era para dar um glória de sapateado, mas tudo bem. O que cai na mesa, o que cai, já basta o meu milagre. Porque Jesus falou para a mulher: mulher, grande foi a tua palavra. Pode ir, ela já está curada. Quando chegou lá, a menina já estava... Vamos, é coisa maravilhosa. Então Jesus abriu uma exceção dentro do relógio escatológico ali, não é? Então, para a gente entender. Por isso que esse texto aqui, a salvação viria depois. Isaías 52, 10. Só para a gente começar. Todos os confins da terra. Eu não tenho como explicar agora. Isso aqui é um estudo de escatologia voltada para as nações. Será que Deus menciona as Américas? Mas há textos na Bíblia que quando você faz o estudo, isso não é meu não, de um estudo de um judeu cristão, ele mostra quando Deus fala, aí ele usa lá toda a questão de latitude, longitude, ele está mencionando as Américas. Porque, claro que Deus sabe que tinha gente aqui na época, os índios, depois do dilúvio, essa é outra história, Então, Deus ele tem um controle de tudo. Você sabe o que está acontecendo com esse telescópio que foi mandado agora, lá para o ano passado, o James Webb? Sabe o que está acontecendo? Só que a ciência está caladinha, mas o Adalto Lourenço, que é um cientista cristão que está na NASA e recebe informação, ela está destruindo teorias do Big Bang, porque eles estão vendo galáxias prontas que não eram para estar pronta. Eles estão vendo que o universo foi assim, surgiu de repente. Não houve evolução, não houve bilhões de anos. E o Adalto Lourenço recebe as informações. Aí eles estão tirando essas informações, porque não tem como explicar.
Mas na Bíblia explica. No princípio criou Deus os céus e a terra. É como se tudo fosse criado ao mesmo tempo. Não estão vendo galáxias, como se fossem galáxias jovens. É como se tudo fosse criado ao mesmo tempo. E o James Webb está mostrando uma série de... Para você ter uma ideia do alcance desse telescópio, da Lua, ele enxerga uma vela numa casa na Terra. Tem um documentário da Prime Video, se você colocar da NASA, telescópio Robot, quando eles estavam construindo, aí eles estavam mostrando o alcance do troço lá. Só que está mostrando a Bíblia. Por isso que os céus proclamam a glória de Deus. Deus criou o universo para saber, eu sou grande, eu sou poderoso. E olha que tudo está na mão dele. Ele disse para Isaías que ele mede o universo com a mão dele. Esse Deus é enorme. E ele está em você, em mim, pelo Espírito Santo. Hein? Por isso que o diabo olha para a gente e fala assim, cara, se esses caras soubessem o poder do Deus que está sobre eles, porque ele esteve lá, ele conhece o poder de Deus, e o Espírito Santo está em nós. Irmão, se a gente pegar esse poder, o diabo sai correndo. Então, o último texto, Isaías 63, que a pastora aqui está com pressa, vamos lá. Não, fica tranquilo, vamos lá. Verso 3. Lê de novo. As nações. Então tudo vem para ele. Irmãos, depois vocês leiam Jeremias, Ezequiel, os profetas maiores. Não é maior porque o termo maior ali, irmãos, é o cumprimento do livro, tá? Quem disse profeta maior e menor foi quando Agostinho, na Idade Média, eles foram dividir, era muito grande, então, e também tinha um alcance do ministério do profeta. Tanto que você vê que Daniel é chamado profeta maior, mas ele só tem 12 capítulos. E Oséias, que é menor, ele tem 14, então ele seria profeta maior. Ali é o alcance do ministério, e quando a Septuaginta foi traduzir a Bíblia, então eles tinham que colocar primeiro Samuel, porque se você olhar originalmente, o livro de Samuel é um só, o livro de Reis é um só, o livro de Crônicas é um só, mas eles tiveram que dividir primeiro e segundo, porque ficaria grande. Vocês entendem isso? Isso é história da Bíblia, hein? História da Bíblia. Então, capítulo e versículo não está na Bíblia. Isso aí foi colocado, o capítulo foi colocado por um judeu e versículo pelo um bispo, agora fugiu o nome dele, anglicano, se eu não me engano, para facilitar achar o texto na Bíblia. Não é que o versículo e o capítulo é santo. E aí eles colocaram lá algumas introduções para a gente entender. Você sabia que a história daquele menino que pegou a riqueza e foi embora, no original não é filho pródigo, ainda que o princípio é pródigo, é o filho esbanjador. E você sabia que quando o pai colocou o pai não colocou uma capa nele? Não colocou quando ele voltou? Sim ou não? Sabe como é que está no original? Estola sacerdotal. Aquele menino, aquela família vinha de sacerdotes. Aí quando a gente vai para o original, a gente vê, aquele garoto, ele era prometido para servir no templo. Mas isso é uma outra história. Então vamos aqui, senão não dá lá. Então, agora, nós entendemos por que a gente tem que falar de missões. Aí eu vou colocar 4 coisas. Tem negligência da igreja? Tem. Acham que missões... Eu já vi gente, uma vez eu estava com uma cantora, o Wilson vai lembrar muito dela, que eu já vi ele com ela lá na antiga 28, lá, Rádio Boas Novas. Vou falar, talvez até fale o nome dela. Ela cantava muito era da Universal. Aí eu fui pregar numa igreja, aí o mesmo lugar que eu ia, ela estava junto comigo. Aí eu comecei a falar de missões para ela. Ela virou para mim, me lembra hoje, pastor, ainda tem gente que não conhece Jesus? Eu falo, tem. Aí comecei a falar dela para estatísticas missionárias. Ela ficou assim, ó. Aí depois ela foi lá cobrar lá dos pastores. Por que eles não falavam de missões?
A gente acha que tem gente que já conhece, né? Irmãos, ainda tem muitos lugares que não sabem. Eu vou falar já sobre estatística, entendeu? Vai ter algum intervalo ou vai direto? Não, eu que estou falando porque o pastor quer tomar um café. Pô. Não, tá. Não sou eu não. Não, vamos. Não, vamos essa parte aqui, que aí é o problema. Aí vai tomar café e fica lá conversando. Oi? Vocês querem um intervalo de 10 minutos no máximo? Então vamos lá. 10 minutos, toma um café e volta. Olha. O relator já está dizendo aí. Então, assim, eu quero aqueles minutos que foram retirados. Ué, mas ninguém saiu para tomar café? Então,